Sejam muito bem-vindos ao canal, sou o professor João Matos, a gente está aqui hoje de cara nova, com um novo layout. Hoje a gente vai tratar sobre questões de CNU, certo? Eu estou fazendo a preparação para o bloco 8 de nível médio. A gente vai falar hoje sobre o quarto tópico do edital, falando sobre equação de segundo grau, certo? Vou trazer um pouquinho sobre inequação, pode ser também, tá sempre amarrado. Sistemas, equação de primeiro e segundo grau e um pouquinho de equação exponencial e logaritmo. Tentei trazer um pouco de cada uma dessas coisas, certo? Lembrando que a gente vai tratar de equação. Na próxima semana a gente trata sobre a função propriamente dita. A função já tem um tempero a mais, certo? Tem equação no meio, mas tem mais conteúdo dentro de função. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai lembrar o seguinte. Quando eu falo para o matematiquês que eu tenho uma frase matemática, a frase matemática ela se expressa por uma equação. Isso aqui é uma equação. Por que equação? Porque tem um sinal de igual e a gente tem uma sentença matemática. Eu estou dizendo que algum número mais 1 é igual a zero. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu estou gerando um problema e esse problema se resolve com x igual a menos 1. Até aí tudo bem. A gente vai sempre chamar essa resposta do problema de raiz, ou solução, ou zero da equação, o zero da função, quando a gente falar de função. Normalmente aqui a gente chama de solução ou raiz, certo? E agora? E agora aqui, essas funções, essas frases são dadas por equações. Se o sinal não for de igual, x mais 1 é maior do que zero, é chamado de inequação. Agora, se não for uma coisinha lindinha como essa, se for x ao quadrado mais 1 é maior do que zero, a gente já está falando de uma equação do segundo grau, porque o expoente do x é 2, certo? Ah, mas se não for nem de primeiro nem de segundo grau, aí vai aparecer uma coisa assim. 2 elevado a x vezes 3 é igual a 6. Quanto é o x? Aí é uma equação exponencial. Se aparecer o log, é uma equação logarítmica. E tudo isso a gente vai resolver hoje, um pouquinho de cada coisa, certo? Vamos lá para a nossa primeira questão. Nossa primeira questão é uma questão bem tranquila para a gente começar. Lembrando que, se você não acompanha o canal, se inscreve logo, já deixa o like, porque toda semana, até o dia da prova, vai ter vídeo sobre o CNU. Vai também ter um paralelo, um preparatório para o concurso do banco, BNB, Banco do Nordeste. E tá tudo aqui no canal, só clicar na minha carinha aí e abrir o canal que vai ter tudo, certo? Então aqui, nossa primeira questão é, o quadrado de um número real x é representado por x ao quadrado. Isso a gente já sabe. E é definido por x vezes x. A condição x menor ou igual do que x ao quadrado é falsa quando, ó, na nossa mente, o padrão seria ser óbvio que o x ao quadrado é sempre maior do que o x, porque, né, 2 ao quadrado é 4, e 4 é maior do que 2. 0 ao quadrado é 0, certo? Então, tá incluso, porque é menor ou igual. O 0 já não entra. O 1 é igual também, porque 1 ao quadrado é 1. Beleza. E aí vai entrar as frações. A gente tem frações positivas e frações negativas, certo? A fração negativa, ela tem uma situação um pouco diferente, né? Porque se liga. Quanto que é o 1 ao quadrado? 1 meio ao quadrado. Vai ter o quê? Vai ter o jogo de sinal. Isso aqui é 1 meio vezes 1 meio. E eu vou ter mais 1 quarto, porque é menos com menos, beleza? Então a gente vai ter que o número ao quadrado é um número positivo, que é maior do que o número negativo. Ok, isso aqui já não corre, já não é onde isso aqui é falso. Então a gente só teria essas duas opções, isso ou isso, ok? Ah, professor, eu vou testar o 1 meio? Posso testar, se der certo, ótimo. Se não der, é porque é o 3 meios. 1 meio vezes 1 meio é 1 quarto. E é certo que 1 quarto é maior ou igual do que 1 meio, e aí, aqui é onde está a mentira. Isso aqui não é verdade. 1 meio é 50%, 1 quarto é 25%. Não tem como 25% ser maior do que 50%. Então, aqui nessa situação do 1 meio é onde nossa sentença é falsa. Nós temos letra B para a primeira resposta da primeira questão. Beleza? Vamos para a próxima. Temos aqui na nossa segunda uma questão sobre equação de segundo grau. Mais precisamente, o que a gente está falando aqui é sobre a carinha dela.
certo? A questão está nos dando uma situação para montar a equação de segundo grau. O que a gente vai ter aqui? Uma fábrica vende mensalmente 200 malas, cada uma a R$300. O departamento de vendas trabalha com a hipótese de que cada aumento de R$10 no preço de cada mala implica uma venda mensal de 20 malas a menos. Por exemplo, em um mês, se cada mala foi vendida por 320, foram vendidos 160 malas. Por quê? Porque ele fez 2 aumentos de R$10, vai virar 20, e ele perdeu 2 vezes 20 malas, 40 malas. E aí a gente chega aqui. Suponha que a hipótese esteja correta e que em um determinado mês, cada mala foi vendida por 300 mais 10x reais, sendo x o número inteiro de aumentos de R$10, tal que o x está entre 0 e 10. Nesse mês, com a venda dessas malas, o valor y arrecadado em função de x é dado por. Então a gente vai ter aqui, ó, y é o valor arrecadado. Como é que eu calculo o valor arrecadado? O valor arrecadado seria a quantidade vezes o preço, certo? E aí o que a gente vai ter de quantidade, certo? A quantidade é o quê? São as 200 malas, menos x. Por que x? X é o número de aumentos de R$10. A cada um aumento eu perco quantas malas? Eu perco 20. Então, na verdade, aqui eu estou falando é de 20x. Essa aqui é a quantidade de malas. São os 200 iniciais e para cada aumento de R$10 eu perco 20. Então, como eu não sei quantos aumentos são, eu vou botar 20 vezes x. Se for 1, aí fica 180. Se for 2, 160, que é o do exemplo. Vezes o preço. O preço, ele já está te falando aqui, ó. 300 mais 10x. Pronto. Se você encontrou tudo isso, a parte complicada é isso aqui, que é a parte interpretativa. Isso aqui já está na questão. Agora a gente vai só brincar de multiplicaçãozinha. Y, 200 vezes 300, mais 200 vezes 10x. E agora? Agora, menos 20x vezes 300, menos 20x vezes 10x. Menos 20. Aqui, esse menos aqui. Esse menos é aqui no lugar desse pontinho. Menos 20x vezes 10x. E agora? Agora a gente vai abrir as contas. Aqui vai dar 6 com 4 zeros. Aqui vai dar 2000x. Menos 6000x. Menos 200x quadrado. E aí, fazendo um ajeitamentozinho, a gente vai ter o quê? Vou botar o x quadrado para frente. Menos 200x quadrado. Aqui vai ficar menos 4000x. Mais 6000. Aí a gente só precisa encontrar qual alternativa que tem isso. Menos 200x. Todas têm. Menos 4000x. Certo? E mais 6000. Só tem aqui na letra E, né? 4000 teria aqui, mas aí tem o distrator da quantidade. Então a gente ficaria com a letra E como resposta. Certo? Aqui é uma questão sobre função, na verdade, equação exponencial. Certo? A gente vai precisar um pouquinho de malandragem quando a gente fala de potência. E essa questão está me dizendo o seguinte. O banco está planejando abrir uma nova agência e o departamento de marketing estima que o número de clientes, em função do número decorrido de tempo, irá obedecer isso aqui. 100 vezes 2 elevado a t. Quantos meses completos após a inauguração, o número estimado de clientes da agência será superior a 2000, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Ó? A gente vai descobrir um tempo para que isso aqui seja maior do que 2000. Então, ó, 2000. Isso aqui a gente quer o quê? 2000 igual a 100 vezes 2 elevado a t. Por que você está botando igual, professor? Porque vai ter um tempo que vai dar exatamente os 2000. É esse tempo que a gente quer? Não, a gente quer a aproximação desse tempo para cima. Beleza? Por que para cima? Porque eu quero que passe, seja superior. Então, eu posso só cancelar esses zeros. Ok? E aí eu tenho 20 é igual a 2 elevado a t. Aí agora aqui, a gente quer, na verdade, é que esse 2 elevado a t seja maior do que 20. Tudo bem? E como é que a gente vai descobrir isso? Ah, professor, então eu tenho que olhar
Quanto é 2 elevado a 1? Quanto é 2 elevado a 2? Quanto é 2 elevado a 3? Quanto é 2 elevado a 4? Quanto é 2 elevado a 5? Certo? 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 é 4. Aqui, 8. Aqui, 16. O próximo já passa de 20? Já passa de 20. Então, nossa resposta é essa. Letra E. Certo? Bem tranquilinha. Só uma questão de malandragem aqui, quando a gente fala das potências. Certo? Bora para a próxima. Vamos lá. Aqui é uma questão de equação. A gente vai resolver de um jeito um pouco tranquilo, mediante o que a gente acabou de passar. No Brasil, os clientes de telefonia móvel podem optar pelo sistema pré e pós-pago. Em certa empresa de telefonia móvel, 17 a cada 20 clientes utilizam o sistema pré-pago. Tudo bem. Sendo assim, o número de clientes que utilizam o sistema pré-pago supera o de clientes que utilizam o pós-pago em 24,36 milhões. Quantos milhões de clientes são atendidos por essa empresa? Se liga, o que é que eu já botei aqui de informações para tu? O jeito mais simples de organizar a questão. Tu denomina letras para as coisas. Eu botei X para o pré-pago, Y para o pós-pago. E colhi as informações do texto. Essa informação aqui, que é uma fração, ela está exatamente aqui. 17 a cada 20 clientes, 17 a cada 20 utilizam o pré-pago. Então, o X é pré-pago. E o X mais Y é o total de pessoas. Certo? E agora? E agora a gente vai usar o que ele fala aqui na frente. O pré-pago supera o cliente pós-pago em 24,36. O pré-pago supera o pós-pago em 24,36. Agora a gente vai manejar matematicamente essas informações usando meios por extremos. 20x é igual a 17x mais 17y. Certo? Vou jogar para cá. Eu tenho que 3x é igual a 17y. Tudo bem. Eu posso isolar o x. X é igual a 17. Y dividido por 3. Faço essa conta? Não preciso. Vou inserir essa informação recém-descoberta bem aqui. Como é que a gente vai ter agora? A gente vai ter o quê? A gente vai ter o 17y sobre 3 igual a y mais 24,36. Y mais 24,36. Foi o que eu fiz. Eu substituí o x que estava aqui por esse valor que a gente encontrou. Então, o que é que eu vou fazer agora? Para eu eliminar esse denominador, eu preciso multiplicar por 3. O quê? Eu preciso multiplicar os dois lados por 3. Quando eu multiplicar esse lado por 3, ele vai cancelar o denominador. Quando eu multiplicar esse lado por 3, eu vou ficar com 3y mais 3 vezes isso aqui. 24 e 36 vezes 3. Que dá 18, sobe 1. 10, sobe 1. 13, sobe 1 e 7 aqui. Então, eu vou ter 73,08. Agora eu vou jogar para o outro lado. 17 menos 3, 14, y igual a 73,08. E agora eu estou achando o y. O y vai ser 73,08 dividido por 14. Professor, como é que eu faço essa divisão? Ajeite as casas decimais, ó. Você vai tratar o 7008. Eu avancei duas casas decimais, então vou avançar duas aqui também. Como é que eu avanço? Coloque os zeros, certo? Eu vou fazer essa divisão rapidinho. Pronto, cortei aqui rapidão para fazer essa conta. Eu tenho 5,22 como y. 5,22 como y. Já é a resposta? É não. Qual é a pergunta? É o total. Ele quer x mais y. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir o x, certo? Ora. Veja só que o x é igual a y mais 24 e 36. Então, o x 24,36 mais o 5,22. X é igual a 29,58. E agora, para descobrir o x mais y, é só somar isso aqui mais 5,22. Tem um 0, sobe 1, 8, aqui vai dar 4 e o 34,80. Letra A. Questão grande, porém o conteúdo é simples. Tomar muito cuidado para não perder tempo e se enrolar demais tentando fazer essas questões. Seja o máximo objetivo possível.
Como é que eu faço isso? Escreva tudo que a questão está lhe dando no papel e brinque logo com essas coisas. Porque o que é que eu preciso encontrar? O x e o y. O que é que eu preciso fazer para encontrar o x e o y? Manejar as equações, certo? Vamos para a próxima. Essa aqui é uma questão light para a gente dar continuidade. Considere x um número inteiro, tal que o x está entre 0 e 2 e ele é inteiro. Ele não pode ser 0, tararã e nem 1, tararã. A única opção de número inteiro que tem entre o 0 e o 2 é o 1. Então, qual é o valor de x mais 3? É o valor de 1 mais 3, que é 4. Bem de boa. Vamos lá. Sejam x, y e z três números inteiros. Sabemos que x é igual ao dobro da soma de y com 5. Enquanto z é igual à soma do dobro de y com 6. Então, a soma do dobro de y com 6. Atenção! O dobro da soma de y com 5 e a soma do dobro de y com 6, certo? Qual é a diferença entre x e z nessa ordem? Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a distributiva aqui, ó, certo? 2y mais 10. E a gente vai ter que fazer a subtração disso. 2y mais 10 menos 2y mais 6. Lembrando que esse sinal aqui, ele é para todo mundo que está aqui dentro. Então, o que vai acontecer é que eu vou ter 2y mais 10 menos 2y menos 6, certo? Todo mundo que está aqui dentro passa a ser negativo. Cancelo esse com esse, 10 menos 6 é 4. Muito cuidado para não marcar o 16, porque às vezes a pessoa já entra e bota o menos só na letra. Mas o menos é para toda a expressão que vem sendo o z, certo? Vamos aqui. Aqui é uma questão de inequação, ela já te pede um pouquinho a mais de conhecimento. Só que eu quero te mostrar como é que tu vai fazer essa questão aqui na malandragem, certo? Normalmente, essas questões, elas vão te falar sobre o gráfico e ele quer, no caso aqui, que o y obedeça a uma certa propriedade a partir do seu x. Tudo bem. É o que está no gráfico. Na imagem, apresenta a região do plano cartesiano destacado com cor cinza, que é limitado por uma reta e uma parábola. Uma reta é equação de primeiro grau, uma parábola, segundo grau. A região em destaque é constituída pelos pontos x e y, cujas coordenadas satisfazem o seguinte sistema de equações. Lembre de uma coisa, sempre que eu falar do gráfico, eu estou falando da resposta. A resposta é o y, certo? Então, observe o seguinte, o y, ele é a resposta, e x é a pergunta, é o comando. Onde é que está o y? O y é o desenho, é o tracejado. Então, por exemplo, quando eu mexo nessa reta bem aqui, eu estou mexendo no y dela, certo? O gráfico dela é os pontos x, y. Então, o que é que a gente tem aqui, ó? A região cinza está acima ou abaixo da minha reta? A região cinza está acima da minha reta. Então, obrigatoriamente, na minha segunda opção, que é a opção de reta, eu não posso ter um y menor do que um x. Então, meu y sempre vai estar acima, certo? Eu vou botar aqui de verde a parábola e de vermelho a reta. A primeira informação é que o y ele é maior do que a equação. Por que maior? Porque a região cinza está por cima. Então, a gente já vai eliminar essa alternativa, certo? Seguindo a mesma lógica, a gente tem a parábola aqui cobrindo a região cinza. Então, o nosso y ele é menor do que a equação. Y é menor do que a equação. Qual é a equação? Ainda vamos saber, certo? Se liga, a gente consegue eliminar alguma alternativa com isso? Não, porque ó, todas elas já te dão o y menor do que a equação. O que é que vai ser diferente agora? O que é que vai diferenciar as coisas? O que vai diferenciar as coisas é nossas equações. São nossas equações. Como é que eu descubro a reta? Primeiro, a reta ela tem um ponto e uma angulação. Lembra, a equação da reta é ax mais b. Esse a e esse b são números. Como é que eu descubro eles? O b é o ponto onde a reta toca o eixo em pé, que é esse ponto 2. Então, o b já é 2. 2 positivo, que está aqui, aqui tem 1.
já vai de Nelson, certo? O que é que vai ter agora na parábola? Na parábola, ela é o ax2 mais bx mais c. Tudo bem. Não consigo encontrar o a, só consigo saber que ele é negativo, porque a boquinha da parábola é para baixo, certo? Olha só. Se o a é negativo, a gente só tem essa opção, e essa aqui o a é positivo. A gente fica com a primeira letra, a letra A, como a resposta. Pronto. Eu fiz Bhaskara? Não. Eu fiz conta? Não. Eu simplesmente sei a estrutura da equação de primeiro e segundo grau e manejei essa estrutura a partir do desenho, certo? Aqui existe um jeito muito mais complexo de resolver essa questão. Mas esse jeito aqui é o mais simples, que você vai perder menos tempo. Tudo bem? Vamos aqui ver o que é que a gente tem na próxima. Uma questãozinha de novo sobre gráfico de função de primeiro grau. Se liga. A reta representada no gráfico demonstra o crescimento da densidade demográfica do Rio de Janeiro durante 2000 até 2010, segundo o IBGE. Pelas informações apresentadas no gráfico, a densidade demográfica em habitantes por quilômetro quadrado em 2008 era de quanto? A gente tem algumas formas de resolver isso aqui. Forma mais tranquila, a gente vai fazer uma regra de 3, certo? Ó. Em 2000, a gente vai ter o quê? A gente vai ter isso aqui. O crescimento, ele é proporcional. Então, a cada ano, ele cresce um tantinho. Certo? Em 10 anos, ele cresceu quanto? Ele cresceu isso aqui, menos isso aqui. Por que menos? Porque é o crescimento. Certo? Aqui vai ter 7, 5, 3, 0. Cresceu 37,2. São milhões, se eu não me engano. Ok. E agora? E agora que isso aqui são em 10 anos. 10 anos cresceu isso aqui. E aí, em um ano cresceu quanto? Cresceu isso aqui. É só você dividir por 10. E em 8 anos? Em 8 anos, eu só preciso pegar esse valor e multiplicar por 8. 372 vezes 8. 16, sobe 1. Aqui vai ter 56 mais 1, 57. 29. Duas casas decimais. Então, o aumento foi de 29,76. Já é a resposta? É não, porque você tem que pegar o começo, com 2000. 328,03. E somar com esse 29,76. Quando você somar, você vai ter a letra B como a resposta. 97753. Bem tranquilinha mesmo. Ah, isso aqui, cadê a equação? A equação tá aqui. Tá tudo aqui. Só que eu não quero que você perca o tempo resolvendo por A, X mais B. Descobre o A, descobre o B. Quem é o fulano de tal? Não, você não precisa fazer isso. Você tem sempre um jeito mais rápido de fazer. E eu tô trazendo ele aqui para você. Segunda aqui, vamos para a próxima. O número de telefone fixo continua em crescimento. De acordo com a Anatel, de 2010 para 2011, ele aumentou um pouquinho, né? 900 mil, 0,9 milhões. Supondo que o aumento observado seja linear e que se mantenha pelos próximos anos, quantos milhões de telefone fixo haverá em 2013? Ora, se aumentou 0,9, então em 2011 aqui, né? 2011. Em 2012, aqui eu tenho 43, eu vou ter 43,9. Em 2013, eu vou ter 43,9 mais 0,9, que vai dar quanto? 44,8, letra C. Tudo bem? Vamos aqui. Essa aqui é a nossa última, é uma questão de equação de segundo grau, ela já é um pouco mais delicada. A maior raiz da equação, tal, também é raiz daquela equação onde cai um número. Qual é o valor de K? Lembra que eu falei lá no começo da aula que a raiz é a resposta? Então, a gente vai precisar descobrir aqui, primeiro, as duas respostas dessa equação de segundo grau. E a maior delas também é uma resposta desse cara aqui. Então, todo problema se resolve em descobrir a maior raiz. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso fazer por soma e produto ou eu posso fazer por Bhaskara. Vou fazer por Bhaskara
que é o b ao quadrado menos 4ac. Quem é o a? É o 1. Por quê? Porque tem um invisível multiplicando o x. Quem é o b? O x quadrado aqui. O b é menos 7. Então, menos 7 ao quadrado, 49. Menos 4 vezes 1 vezes c. Quem é o c? É o 8? Não, é o menos 8. Então, menos 8. Certo? A gente vai ter o que aqui agora? O delta é 49. Menos com menos, mais 8 vezes 4, 32. A gente vai ter o delta sendo 81. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem uma raiz perfeitamente exata. A raiz do delta é 9. Para descobrir as respostas, eu uso x, que é menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Tudo isso aqui é fórmula. Esse aqui é azul e esse daqui do delta. Menos 7 é o b, então vai ficar menos 7 mais 7. Mais ou menos 9 dividido por 2. Temos duas raízes. A primeira é 7 mais 9, 16. Por 2, 8. A segunda, 7 menos 9, menos 2. Por 2, menos 1. Como ele me disse lá no começo que a maior raiz, que também é resposta dessa outra aqui, então eu vou carregar o 8. E agora? Agora, você vai jogar o 8 bem aqui no lugar do x e tudo isso aqui tem que dar 0. Então, eu vou ter 8 ao quadrado menos 8k mais 8 mais 4k igual a 0. 64 menos 8k. Eu nem preciso botar menos 8k, porque é menos 8 mais 4 menos 4k mais 8 igual a 0. E agora? Agora eu jogo 4k para lá. 4k é igual a 64 mais 8. Certo? 4k é igual a 72. Tudo bem? E agora, o k vai ser 72. 72 dividido por 4, que vai dar quanto? E aí? 72 dividido por 4 dá 1. Sobra 3, baixo 2, dá 8, 18, letra E. Beleza, encerramos por aqui. Desejo a todos boa sorte. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo para você na maior tranquilidade do mundo. E é isso. Um forte abraço e até a próxima.